noite, pessoal. Eu sou o Renato, aluno do programa de mestrado no campus Muzambique. Hoje a gente vai trabalhar a disciplina D4, Metodologia do Ensino da Educação Física. São dois temas que nós vamos abordar. O tema 1 é a pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores. E o tema 2, o currículo e a didática na educação. A temática do primeiro é a pesquisa sociocrítica, o ensino da educação física, a formação de professores de educação física e a formação de professores. E na temática 2, o currículo e a didática na educação física. Para isso, utilizamos como base 3 textos, um que é uma pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física, é uma revisão sistemática, um artigo elaborado na Espanha. O segundo é a formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, Brasil. E o terceiro, finalidades educativas escolares e escola socialmente justa, a abordagem pedagógica da Universidade Social e Cultural no Brasil. Suelen, você gostaria de iniciar? Boa noite, sou a Suelen. Bom, então, iniciando essa nossa discussão com o tópico pesquisa sociocrítica e o ensino da educação física, eu trago o primeiro texto, onde ele traz uma reflexão quando ele afirma que a maioria das pesquisas abordadas são estudos realizados apenas por pesquisadores universitários. Ou seja, as universidades, elas dominam a produção na investigação sociocrítica. Fica evidente que um dos princípios sociocríticos é violado. Qual? Aquele que enfatiza a necessidade de pessoas ou autores sociais participarem do processo de investigação. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, é notório que a presença dos autores que lemos, embasamos, que estudamos, são normalmente docentes, né, na universidade. No máximo, ali com a colaboração de alguns discentes, também do ensino superior. Acredito ser fundamental, para não dizer essencial, a produção e participação dos docentes, daqueles que estão no chão da escola, para que em colaboração com a universidade possam compartilhar suas práticas exitosas e também refletir, repensar e modificar a sua prática docente com uma abordagem crítica e emancipatória. Bom, complementando sobre a questão que a Suelen trouxe, algumas reflexões que eu fiz após as leituras do texto foi referente ao avanço, né, dessas questões sociais e culturais que aparecem na nossa sociedade e que anos atrás a gente não tinha essas discussões assim tão acaloradas sobre o assunto, né, a questão de gênero, bullying, intolerância religiosa, entre outros. E que agora estão assim, no centro das atenções e acontecem com muita frequência na escola. Então, a minha reflexão, ela é para a formação docente, né? Onde, nesse processo formativo, somos preparados para ensinar, talvez, apenas os conteúdos das disciplinas curriculares. E quando aparecem essas situações que eu mencionei, a gente se sente um pouco inseguro em realizar uma abordagem e talvez até a dificuldade de tensionar, de debater essas questões sociais, culturais, éticas e políticas durante a prática pedagógica, né? Justamente porque, na maioria das vezes, a gente não é preparado para isso, né? Apenas experiências de vida que nós temos. Então, nesse sentido, se faz necessário a gente pensar em uma formação que contemple abordagens durante a formação acadêmica, essas metodologias, essas práticas de ensino, esses currículos, eles estejam atrelados para que a gente realmente consiga, além de ensinar todos os conteúdos ligados à disciplina, a gente consiga também preparar o aluno para uma reflexão para a vida, né? E compreender esses aspectos que surgem no avanço da sociedade. Completando, né, nessa mesma linha que você trouxe, o Fagner, eu coloco uma situação lá da minha realidade, na minha escola, em que o corpo da direção, né, está instigando os professores a mexer no PPP. Então, a gente tem debatido muito sobre essa questão do PPP, a gente
está acrescentando e colocando coisas que fazem mais parte da nossa realidade, né, deixando mais com a nossa cara, né, digamos assim. Então, eu vejo, assim, uma preocupação da direção relacionada a isso, né, então eles estão tentando preparar melhor os professores, estão levando cursos de formação, estão incentivando, assim, de várias maneiras para que a gente possa progredir, né. E uma outra questão, eles estão fazendo com que a gente apresente uma prática pedagógica que foi inovadora, né? Isso para incentivar os professores a buscar outras metodologias de ensino, né? Então, está sendo muito legal essa dinâmica nos módulos, porque os professores, de certa forma, estão se sentindo incomodados e instigados a procurar melhorar suas metodologias, seus planejamentos. Eu queria aproveitar e pegar um gancho também na fala de vocês, quando o Fagner fala sobre a falha, né, na formação de professores, eu acho que isso vem refletir diretamente nas falhas do currículo atual da educação física nas escolas, né, nessa dificuldade, e que isso deve ser repensado, né, as propostas curriculares da educação física, com abrangência na sociedade atual, né, com esse pensamento crítico, onde o aluno seja o sujeito do processo de ensino, e ele seja capacitado para a sua participação na vida social, cultural, esportiva, o que significa a aquisição de uma capacidade de ação, mas também de reconhecer e problematizar os sentidos, os significados nesta vida, através dessa reflexão crítica, né. Eu falo que eu me formei em 2000 e a minha formação nesse aspecto foi totalmente falha. Eu não tive uma formação voltada para uma escola com um aluno pensante, crítico, em todos esses aspectos que eu acabei de citar, né, que é o que eu acredito, mas a minha formação foi totalmente voltada para o ensino do esporte na escola, né, eu acho que como muitos, então, a saída agora seria mais ou menos isso que a Luma abordou, né, essas formações continuadas, o repensar dentro da escola, o engajamento, né, a sociabilidade da didática com a pedagogia, né, mas que eu acho que é tempo da gente corrigir isso com essa troca de experiências na própria escola, né, com a realidade social, política e econômica da própria escola e dos próprios alunos. Eu também concordo que essa situação, ela se reflete na nossa prática, né, tanto na nossa formação enquanto alunos da educação básica, tanto na formação na nossa graduação, a ausência desses processos de reflexão crítica nos deixa desconfortáveis para abrir esse tipo de discussão também nas nossas aulas, mas eu acredito que a consciência de que esses assuntos eles devem estar presentes dentro da escola, essa abrangência não apenas ali do nosso conteúdo específico, mas também da formação do aluno para a vida, já é um pontapé, já é algo muito importante para que a nossa prática seja transformada e a gente possa, a partir de então, ter uma nova visão e alterar a nossa prática docente. Eu vou destacar aqui no terceiro artigo 3 posicionamentos que o autor traz. O primeiro ele exemplificando qual o tipo de educação que se pretende alcançar. Então, o primeiro que ele posiciona é sobre a educação de resultados, na qual o indivíduo é tomado como fator de produção, numa visão reducionista da formação humana. O segundo, ele traz a educação para a diversidade, que traz a diferença entre pessoas e grupos socioculturais. E o terceiro posicionamento dele é sobre a educação como desenvolvimento de capacidades humanas, onde ele traz o objetivo é promover e ampliar o desenvolvimento das potencialidades humanas, promovendo os meios cognitivos e afetivos. Eu entendi também que muito desse trabalho que a gente está fazendo começou lá na primeira disciplina, na problematização, trouxe muito nos textos. Inclusive, eu queria até destacar no primeiro texto, pelo tema ser muito relevante com Paulo Freire, não ter nenhum estudo brasileiro, o único que tem em conjunto do Brasil com, se não me engano, com os Estados Unidos, né? Bom, então sobre a didática e a formação de professores, o Libânio, no segundo texto, ele traz um problema da formação inicial,
que é a dissociação, o afastamento, né, entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico. E enquanto eu lia o texto, eu fui fazendo um paralelo com a minha formação inicial. As diretrizes curriculares nacionais do ensino superior já haviam identificado esse outros problemas na formação de professores. E aí, naquela época, eles instituíram uma reforma curricular de 400 horas destinadas à pesquisa e à prática pedagógica. Então, eu me recordo que, na época, o meu currículo foi a primeira turma do currículo novo, e lá na UF, eles instituíram uma disciplina que é o Projeto Integrado Educativo, e o objetivo dessa disciplina era justamente esse, era tentar articular os conhecimentos específicos do curso e os pedagógicos, que ou organizavam um festival para atender alguma escola, isso dentro da universidade, ou dentro dos projetos mesmo, lá dentro tinha aulas de ginástica artística, então era como se fosse um estágio, então a gente já começava a ministrar essas aulas, tentando articular o conteúdo com o que a gente chama de didática, né? Que a universidade tentou fazer dessa dissociação, desse problema que existe na formação inicial, identificada por Libani e outros autores também. E eu acredito que contribuiu muito para a minha formação. Eu acho que um grande problema que permeia a educação em torno da questão didática é a dificuldade de mediar o conhecimento prático e teórico. Então, a gente vê alguns currículos, algumas universidades voltadas muito para o teórico, onde se tem pouca prática, e já vimos o contrário também, né? Então, eu acho que a dificuldade é um equilíbrio entre essas duas coisas tão importantes na didática, né? Que é, na medida que a gente vai ganhando conhecimento científico, se embasando, que isso reflita na prática, saber a aplicação disso na prática. Então, ainda existe uma separação, né, entre a prática e a ciência, né, e isso reduz um pouco, né, os resultados, dificulta o trabalho na escola. Eu acho que isso ainda reflete lá. E o quanto a gente aprende na prática, né, o quanto a gente produz conhecimento na prática com os alunos. Então, o quanto a isso é importante para a nossa formação, essa autorreflexão constante do nosso trabalho, planejar, replanejar, o refletir, o buscar conhecimento das situações que surgem na prática. Fabiane, completando o que você disse aí também, eu acho que um critério importante para esse posicionamento seu seria também a intencionalidade do professor, como apontado ali no texto 3 também, né, quando traz um pouco sobre a dinâmica de ajudar a formar o aluno em todas as dimensões de ser humano, né. Então, você que está dentro da escola, você enxerga, consegue fazer um diagnóstico do que você consegue produzir ali dentro, e aí gera essa intenção, por que você está fazendo isso, talvez a gente consiga deixar uma escola mais justa, mais igual, mais democrática. Então, eu acredito que essa didática, essa metodologia de ter a intencionalidade de fazer alguma coisa, também ajuda a gente nesse processo formativo, né? Eu também percebo que dentro da comunidade escolar, eu trabalho com ensino médio, existe a hierarquização, né, dos saberes, né, que o saber conceitual ele é muito mais valorizado do que essa questão didática. Então, muitas vezes os professores acreditam que quando se pensa em questões didáticas, problematizar esses conteúdos para a realidade dos alunos, isso é perda de tempo. Então, e a gente, como professor de educação física, muitas vezes também eu percebo que buscando credibilidade, a gente, em alguns momentos, tende a ser muito técnico. Um dos autores do texto 2 também fala que, ele ressalta que o conhecimento pedagógico do conteúdo é o que distingue um excelente professor de outro que apenas sabe a sua disciplina. Este é um professor que sabe como transformar seu conhecimento da matéria em atividades e experiências que estimulam, envolvem e melhoram a aprendizagem ativa e a compreensão dos alunos. Então, como a Fabiane disse, a junção dos saberes é que vai fazer com que a gente realmente atinja os alunos de forma integral. E pensando sobre tudo isso que vocês colocaram, né, uma reflexão também que eu faço em cima disso
quando ele coloca sobre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico, relacionando com o ensino-aprendizado, né, dos alunos, na parte cognitiva, psicológica mesmo, quais são as fases do desenvolvimento, né, o quanto isso é importante a gente se atentar, né, e aí eu fico pensando que também, além do processo normal de desenvolvimento de uma criança que é considerada, né, normal, o quanto isso se torna complexo quando a gente tem inúmeros alunos com problemas cognitivos, né, de comprometimento psicológico, né, então pensar, né, em todos esses inúmeros laudos que tem, quanto isso se torna bem difícil para a gente adequar toda essa complexidade, né, que a gente vive preciso trabalhar isso, mas como que eu vou fazer uma metodologia que consiga atingir tudo isso, né, tendo toda essa diversidade presente, né, nas salas. E o autor no texto 2 traz muito isso que o Fagner falou, ele traz o que ele espera do currículo de formação profissional, ele traz que prepare os professores com capacidade para analisar uma disciplina científica, seus aspectos históricos e epistemológicos, além de apresentar bom domínio da área pedagógica, que o professor seja capaz de fazer um bom uso da tecnologia educacional e que também assuma seu papel de educador na formação da personalidade dos alunos. Aí vai muito o que o Fagner falou. A rede, ou a escola, ou o sistema fornecendo isso, porém o professor também tem que ter essa vontade, essa capacidade, esse lado dele de ir atrás do conhecimento, de buscar, de melhorar o seu trabalho. Às vezes o currículo das faculdades, né, eles abordam os temas, os conteúdos de forma supérflua, né, e aí cabe a nós a procurar se aprofundar. Aí o período pandêmico ajudou muito a isso, né? A gente teve tantos problemas na pandemia, e até o texto 3 traz um breve comentário sobre o período pandêmico. Ele ajudou muito a ressignificar a educação física. E os professores procuraram outras didáticas, outras maneiras de trabalhar. Então vai muito, muito com isso. Se tem que tirar alguma coisa boa da pandemia, se a gente consegue, talvez seja isso que o autor traz também, que a gente viveu, esse período tão conturbado. Sim, saber usar as tecnologias também, né? E eu achei interessante como ele termina esse texto, né, com aquela pergunta: para que servem as escolas? Para muito mais que ensinar. Muito bem, Fabiana. Acho que isso é para muito além do ensinar. É difícil a gente falar para que serve uma escola, porque quando nós não estivemos na escola, foi um período terrível, né, pessoal, para nós, para os alunos, e a gente viu que a escola desenvolve a fala como nunca, né, assim, coisas tão pequenas que a gente foi notando, né, as crianças não conseguiam se socializar, elas brigavam entre si o tempo inteiro, eles não conseguiam mais conviver com a diferença, né, eles não conseguiam se expor, colocar suas ideias. Então a escola é muito além do ensinar, é o único lugar que as crianças hoje convivem com os pares da mesma idade. Pessoal, então foi isso, espero que a gente tenha alcançado os objetivos da atividade, que a proposta tenha sido alcançada, e obrigado a todos aí, uma boa noite, até o próximo, se Deus quiser. Valeu, gente, boa noite. Boa noite.